Consoles estão com os dias contados, diz a CEO do PlayStation. Eita, Shawn Landing, que recentemente fez uma declaração bastante polêmica, né? Sugerindo que os consoles tradicionais podem estar próximos do fim do seu ciclo de vida. Ele mencionou, né, que a indústria dos jogos está evoluindo rapidamente e com o crescimento da cloud gaming e das plataformas móveis ganhando cada vez mais destaque, os consoles acabam sendo ofuscados, né? Landing enfatizou que, embora os consoles como PlayStation e Xbox tenham sido dominantes por anos, o futuro pode ser uma mudança em direção a opções de jogos mais flexíveis e acessíveis. E é uma perspectiva bastante interessante se a gente parar para pensar, especialmente considerando a ascensão de serviços como o PlayStation Now e o Xbox Game Pass. Nós estamos vendo uma mudança de paradigma na indústria dos jogos. Landing apontou que para uma comoditização do silício, onde os componentes internos de um console como PlayStation e Xbox são praticamente idênticos, ambos construídos pela AMD. Isso diminui a exclusividade do hardware, né? E tornando a competição baseada principalmente no conteúdo e nas experiências oferecidas, ao invés do próprio console. Ele comparou a situação atual à antiga disputa entre VHS e Betamax. A galera mais nova não vai lembrar, mas eram briga de fitas, né? Na época de formatos. E sugerindo que, assim como aconteceu com esses formatos de vídeo, né? A treta dos dois e depois só o VHS cresceu e não teve mais concorrente, o verdadeiro campo de batalha será o conteúdo e não o hardware em si, sacou? Então, nessa questão do cloud gaming, dos jogos de streaming, né? O aumento dos serviços, como o PlayStation Now, Xbox Game Pass, é um dos fatores principais que leva a Landing a acreditar que estão impulsionando essa mudança. Esses serviços permitem que os jogadores acessem uma vasta biblioteca de jogos sem a necessidade de um hardware poderoso em casa, tornando o jogo mais acessível a um público mais amplo, né? Temos também a questão dos impactos dos dispositivos móveis e das novas plataformas sociais, né? Que, como o TikTok, estão capturando cada vez mais a atenção dessa nova geração, que joga menos, pelo menos em console, né? Ele sugere que esses jovens estão cada vez mais se afastando dos consoles tradicionais em favor de experiências de jogos mais imediatistas, né? E acessíveis nos seus dispositivos móveis. E aí acaba gerando uma inovação, né? Apesar da inovação, uma também estagnação. Para o CEO da PlayStation, a inovação do hardware dos consoles está começando a atingir o pico, com melhorias cada vez menores, né? Cada vez mais graduais, e as próximas gerações seguintes tendem a cada vez mais diminuir. Ele observa que, embora o PlayStation 5 seja uma máquina fantástica, e realmente é, a diferença de desempenho em relação aos consoles anteriores é cada vez menos perceptível. Sim, é verdade, né? O salto do Play 1 pro Play 2 é imenso, do Play 2 pro Play 3 é fantástico, mas já diminui. Do Play 3 pro Play 4 também é muito interessante, mas também diminui. E do Play 4 pro Play 5 é interessante, é perceptível, mas sim é a menor de todas. Em relação ao futuro do desenvolvimento de jogos, ele destaca que o mercado de jogos indies é onde mais tem inovações, e sim, é verdade. É onde a gente vê mais coisas novas e interessantes, né? Que depois é absorvido pelas grandes empresas, muitas vezes. E ele acredita que o aumento dos custos do desenvolvimento de jogos AAA, né? Os jogos mais bem trabalhados, mais caros, a tolerância ao risco está diminuindo. Temos jogos hoje, preço de blockbusters do cinema. Então nada mais normal, né? Contando também em relação aos avanços tecnológicos que elevaram as expectativas dos jogadores, também aumentaram os custos das produções, né? Tornando o desenvolvimento dos jogos uma aposta cara e arriscada. A reflexão dele sobre o futuro dos consoles sugere que estamos à beira de uma transformação significativa na indústria dos jogos. A verdadeira competição será decidida pela qualidade e diversidade do conteúdo oferecido, mais do que o hardware em si. E sim, estamos vendo cada vez mais isso, com mais frequência. Mas e você, o que acha dessas mudanças e do futuro dos consoles, né? Estamos vendo uma quebra de paradigmas, já não existe uma guerra como existia há 5 a 10 anos atrás, entre Sony e Microsoft, entre PlayStation e Xbox. O mercado está mudando, mas mudando como num todo. Todo o mercado, em todas as áreas, né, está sofrendo impactos
com a mudança de hábitos, né? Com o impacto das redes sociais. E o mercado dos jogos, apesar de trilionário, não é diferente. Mas aí, qual que é a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Vou ficando por aqui e até a próxima.